um erro grave que muito aluno de psicologia faz, que é escolher uma abordagem, uma especialização dentro da psicologia logo no primeiro semestre. Meu nome é André Barbosa, sou psicólogo clínico, atuo na clínica psicoterápica individual para adultos há mais de 10 anos, tenho cerca de 20 mil horas de atendimentos. Tenho especialização em terapia cognitiva comportamental no Instituto Beck, que foi fundado nada mais nada menos pelo fundador da teoria cognitiva comportamental, Aaron Beck, na qual eu tive a grande felicidade e honra de ter sido aluno dele. Já escrevi cerca de 10 livros. Dentre esses 10, 3 estão sempre entre os mais bem vendidos, que são Caixinha Antidepressiva, Desafios Comportamentais e Treino de Habilidades Sociais. E se eu tivesse que fazer novamente o curso de psicologia em 2026, o que é que eu faria de diferente? Eu considero que errei pouco na faculdade de psicologia porque eu já tinha aprendido com meus erros nas minhas 2 outras graduações. Eu fiz minha primeira graduação em sociologia e minha segunda graduação, olha só, completamente oposto, em marketing. Em outro vídeo eu falo porque eu fiz essas 2 graduações. Para quem não sabe, a psicologia, assim como medicina, assim como direito, existem várias linhas teóricas, várias frentes de atuação do profissional de psicologia. Então a gente tem aí o humanismo, fenomenologia, a gente tem aí a análise do comportamento, TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então é um erro muito grande que eu vejo acontecer, é que os acadêmicos de psicologia acabam escolhendo logo no primeiro semestre em que linha eles querem atuar. E o engraçado é que a maioria quer ser psicanalista. E mais um adendo, muita gente confunde psicanálise com psicologia, o que é totalmente assim, Freud, se tivesse vivo, estaria protestando ao redor do mundo. Estaria proibindo as faculdades de psicologia de darem a abordagem da psicanálise, de formar psicanalista através da faculdade de psicologia. E o engraçado é isso, que muitos alunos, quando entram na faculdade de psicologia, veem no Freud como um personagem, um símbolo da psicologia. E é completamente diferente. Você, por exemplo, pode ser psicanalista sem ser formado em psicologia. Olha aí. E o que é que mais isso impacta na vida do acadêmico de psicologia ao escolher de cara que abordagem quer seguir? Porque ele acaba menosprezando as outras abordagens, os outros olhares. Se eu defino o que é que eu quero logo de primeira, eu vou ter uma tendência a achar que todo outro tipo de conhecimento é inútil, porque eu não vou aproveitar para a minha vida profissional. Então a gente vai ter tendências seletivas de desprezar. E, cara, no primeiro semestre você não sabe de nada, tá? Você não sabe o que é o que. Já chegar com a mente fechada, já direcionado para uma coisa, é um tiro no pé que você vai dar. Então, é importantíssimo você, aluno de psicologia, que você mantenha a sua mente aberta. Não entre em uma tribo logo de cara. Você, aluno de psicologia, vai ter tendências de querer ser psicanalista logo de cara, porque a quantidade de professores psicanalistas dentro da faculdade de psicologia é enorme, né? São quase 90% dos acadêmicos, docentes da psicologia são psicanalistas. Então, eles vão ter tendências de puxar a sardinha pro lado deles, óbvio. Mas eu aconselho que você não caia nessa ratoeira. Você pode começar a pensar na sua linha, abordagem, a partir das cadeiras de psicopatologias, nas cadeiras clínicas, lá pro 5º, 6º semestre. Aí sim cabe você se aprofundar naquilo que mais faz sentido para você. Então eu digo sempre que a linha, ela vai calçar como um sapato para você. Você não precisa forçar. Se você forçar, se adequar a uma linha, já está errado algo. Outro erro que eu vejo muitos alunos cometendo é não fazer terapia. É um absurdo, cara. A quantidade de alunos que se formam, que se graduam e nunca pisaram pé numa clínica psicoterápica é enorme. Eu, por exemplo, na minha sala de aula, eu tinha conhecimento de 2 ou 3 colegas que faziam terapia. Eu sempre fiz questão de fazer terapia ao longo de toda a minha graduação. Aliás, eu me apaixonei pela psicologia já na minha adolescência, quando eu precisei entrar em terapia para me curar da minha fobia social. Isso é um tema para outro vídeo. E lá eu pude entender que é importante a gente estar fazendo terapia para a vida. Imagine se você quer ser psicólogo. É a mesma coisa de você querer ensinar as pessoas a andar de bicicleta e você nunca ter andado nenhuma. Então, façam terapia, pelo amor de Deus, tá? E depois que se formar,
vão fazer uma supervisão clínica. Todo mundo precisa fazer uma supervisão clínica. Eu segui todos esses passos. Um outro erro que eu vejo os alunos de psicologia cometendo é caindo na pilha dos professores e se posicionando de forma preconceituosa contra a psiquiatria. Vou explicar para vocês. Hoje a psicologia faz parte da área da saúde. Isso é muito positivo, porque faz com que a gente tenha um olhar mais abrangente do ser humano. Faz a gente entender que a fisiologia também impacta na saúde mental e que a saúde mental também impacta na fisiologia. Daí os transtornos psicossomáticos. Mas até um dia desse, a psicologia era da área de humanas, também muito importante. Faz a gente ter um olhar subjetivo sobre o ser humano. Isso é muito importante. Porém, a psicologia, infelizmente no Brasil, os professores de psicologia, eles ainda estão presos na década de 70, antes da reforma manicomial. O que é essa reforma? É um olhar para tentar humanizar os hospitais de saúde mental. Realmente, antes da reforma, o ser humano era tratado até pior do que um lixo. Então, pessoas eram dopadas, pessoas eram tratadas de uma forma desumana nos hospitais de saúde mental. Após a reforma, a coisa se humanizou, tanto que hoje a psiquiatria, quando você vai fazer uma residência de psiquiatria, que é a especialização da medicina deles para serem psiquiatras, eles são obrigados a entender de humanismo, fenomenologia, análise do comportamento, psicanálise. Tudo isso é coisa que a psicologia, a faculdade de psicologia, talvez nem se atualizou, que eles mudaram a postura deles. Então, é muito comum você, dentro da psicologia, cair na pilha dos professores e ver a psiquiatria como os terroristas da saúde mental. Os professores muitas vezes induzem a olhar para a psiquiatria com um olhar de preconceito, com um olhar de fujam disso aí, isso é um demônio. E olha que a cadeira que os caras estavam dando é psicopatologia, psicofarmacologia. Eles deveriam, na verdade, estar ajudando o aluno a abrir a cabeça para essa outra ciência. Isso é terrível, cara, até porque hoje quem sabe o mínimo de saúde mental sabe que existem determinados transtornos que precisam necessariamente de um acompanhamento psiquiátrico. Um transtorno afetivo bipolar, um TDAH, determinados casos de depressão, uma medicação pode ajudar a pessoa a retornar um pouquinho e aí sim entrar numa terapia, né? Obviamente, todos esses casos também precisam de estar no acompanhamento psicoterápico em paralelo à intervenção psiquiátrica. Isso também existe um preconceito dos dois lados, tá? Existe preconceito tanto dos psicólogos com os psiquiatras, como com os psiquiatras quanto com os psicólogos. Muitos psiquiatras que ainda estão na década de 70 também, eles veem a terapia como uma perda de tempo, uma coisa assim, é a cabecinha ainda antes da reforma. Então é isso, eu acho que é importante para o aluno de psicologia não cair na pilha do corpo docente, abrir esse olhar de entender da nosologia dos transtornos, até porque é importante para um paciente entender o que é que está acontecendo com ele. Pensa aqui comigo, você está se sentindo muito mal, e aí você vai para uma consulta com um clínico geral, ele olha todos os teus exames, ele olha a tua fala, teu depoimento, e ele olha para ti e diz o seguinte: cara, eu não tenho nem ideia do que é que você tem. Cara, isso ajuda ou te ajuda ele falar: eu acredito que eu sei o que é que você tem e posso te orientar um caminho para que você melhore. Isso melhora ou não? Então, dentro das psicopatologias, a gente estuda por quê? Porque é importante para o paciente entender um pouquinho do que é que está acontecendo com ele. Hoje a gente sabe que determinadas formas de se apresentar ao mundo, sintomas, nosologias de transtornos, é importante a gente fazer o que a gente chama de psicoeducação de um transtorno. Então, para isso, você precisa abrir a cabeça para esse conhecimento. Se você estiver fechado com a psiquiatria, acreditando que eles são os demônios da saúde mental, você não vai se permitir isso. E aí você vai se formar na clínica completamente incapacitado de estar atendendo hoje no século XXI, né? Enquanto muitos pacientes que você vai ter que atender, você vai ter que conversar às vezes com um psiquiatra, ou o psiquiatra vai querer conversar com você. Você não vai saber absolutamente nada desse linguajar que eles possuem. Então é importante para um psicólogo, em respeito aos pacientes, que eles abram a cabeça para a psiquiatria.